Antes de criar o terceiro álbum, o Deftones tinha que fazer uma escolha. Lucrar com a tendência do nu metal, que estava super em alta no final dos anos 90, início dos anos 2000, ou largar o foda-se e criar algo novo fora da caixa. E o que você acha que eles escolheram? Eles escolheram a segunda opção. Eu sou apaixonada por esse álbum do Deftones, gente. Inclusive, sou louca pra comprar o LP, não comprei ainda. E eu confesso pra vocês que eu já tô há um bom tempo pra fazer um vídeo aqui pro canal sobre Deftones, tá? Só que eu sempre caio naquela vala de reflexão pensando, poxa, mas será que alguém vai se interessar sobre esse assunto? Então, se você curte Deftones, se você se amarra na banda e se você gostaria de ver outros vídeos sobre essa banda aqui no canal, deixa aí nos comentários porque eu vou adorar saber, beleza? Portanto, no vídeo de hoje, vou trazer pra vocês a história completinha, bonitinha, aqui, ó, conteúdo de qualidade, tá? Sobre esse álbum do Deftones, White Pony, que eu amo demais e que foi, de fato, um álbum muito importante pra banda, um divisor de águas, e você já vai entender por que nesse vídeo, tá? Eu me chamo Nadia Petit, se você ainda não é inscrito, te faço aqui o meu convite pra você se inscrever nesse canal. Por aqui eu converso e compartilho com você histórias e curiosidades do universo da música. Deixa seu like nesse vídeo, tá aqui meu arrobinha se você quiser me seguir, fica bem à vontade. Então, bora pro vídeo! E começamos esse vídeo aqui com uma curiosidade, o nome do álbum, White Pony. Em tradução livre para o português, significa pônei branco, mas não tem nada a ver com um animal. Na verdade, o White Pony é conhecido como uma expressão para cocaína, mas o nosso querido Tino Moreno já disse que não foi por causa disso. Ele curte essa parada assim meio misteriosa, cada um entende do seu jeito, tanto que ele falou que quando as pessoas iam perguntar para ele do que se tratava, ou aliás, quando as pessoas iam falar sua interpretação, tipo, é sobre isso, é sobre aquilo, ele meio que se fazia de louco, sabe? Pode ser, tal, mas nunca falava exatamente do que se trata, até porque não existe um motivo muito cabuloso por trás da escolha do nome. Até tem uma música bem antiga de uma outra banda que se chama White Horse, que fala dessa ideia da morte chegando num cavalo branco. Mas no fim das contas mesmo, eles só seguiram com esse nome porque, enfim, porque era maneiro, porque era legal, deixava em aberto pra interpretação, e acharam bacana essa coisa meio viajada, assim, sabe? Mas pra falarmos sobre esse álbum White Pony, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, mais precisamente para o final dos anos 80, em Sacramento, na Califórnia, que foi quando os meninos se conheceram, os integrantes da banda. Ou, melhor dizendo, quando o Deftones foi formado. Então vamos para a história como tudo aconteceu. O Tino Moreno, que hoje a gente conhece como vocalista icônico da banda, começou junto com Stephen Carpenter na guitarra e o Abe Cunningham na bateria. Os três se conheceram na escola e compartilhavam ali a paixão pelo skate, pela música. De fato, era uma coisa que conectava eles, né? Já o baixista original da banda era o Chi Chang, que infelizmente sofreu um grave acidente de carro em 2008 e acabou falecendo em 2013, depois de anos em coma. Logo no comecinho da banda, eles assinaram com a Maverick Records, a gravadora da Madonna. Sendo assim, eles lançaram seu primeiro álbum, Adrenaline, em 1995. Era de fato um álbum cheio de energia, com os riffs bem pesados, tinha bastante grito, aquela pegada bem metal alternativo, né, que era bem característico ali da época, inclusive. Como eles vieram da mesma cidade e também da mesma época ali do Korn, eles acabaram sendo classificados, rotulados, como uma banda de nu metal. E isso incomodava eles porque eles não queriam ser só mais uma banda dentro desse rótulo, eles queriam se diferenciar de alguma forma no meio daquela patota toda. Um parênteses aqui, tá? Embora a gente saiba que muitas bandas de nu metal surgiram ali no comecinho ou em meados dos anos 90, foi na verdade no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 que esse gênero realmente explodiu, com nomes como Korn, Limp Bizkit, Slipknot, Linkin Park, dominando aí as rádios, festivais e a própria MTV. Fechado o parênteses, chegamos então em 1997, quando o Deftones lança o seu segundo e também super aclamado álbum, Around the Fur, onde o Deftones começou a expandir o seu som e trouxe pra gente músicas incríveis nesse álbum, como My Own Summer, e uma música que eu acho que foi porta de entrada para muitos fãs da banda, Be Quiet and Drive. E essa e outras músicas do álbum mostraram que estava ali sendo construída uma identidade própria, para acontecer no fim justamente aquilo que eles queriam, se diferenciar no meio da patota toda. Então chegamos no final de 1999. Depois de uma longa turnê com Around the Fur, eles entraram no estúdio para gravar o que seria o seu terceiro álbum, o White Pony. E é aí que a coisa ficou séria, meu anjo. Eles chegaram a alugar uma casa na Califórnia e eles apelidaram esse lugar de The Spot, que era uma espécie de clube com
estúdio. Nesse lugar tinha uma pista de skate, porque como eu falei pra vocês, era uma coisa que uniu eles, né, o skate e a música. E também rolavam umas festinhas, um entre-sai de gente, e ao mesmo tempo estavam eles ali tentando criar alguma coisa que prestasse. Parece que esse disco foi o mais difícil e demorado que eles já fizeram, tá? Foram cerca de 4 meses entre agosto e dezembro de 1999, gravando em vários estúdios famosos ali da Califórnia. Tudo isso somado a muita pressão, porque a gravadora, no fim das contas, queria uma coisa rápida, né? Ela queria uma continuação rápida e também lucrativa. Mas o Deftones, no fundo, tava um pouquinho cagando pra isso, né? Eles queriam, na verdade, era evoluir, né? Musicalmente falando. E nisso, eles sabiam que tinham duas possibilidades. Ou repetir a fórmula que tinha dado certo, ou se reinventar. E então eles escolheram um mais difícil e desafiador: inovar. Se antes o som era mais cru, mais agressivo, em White Pony o Deftones mergulhou fundo nas experimentações. A ideia ali era criar uma coisa mais atmosférica, mais melódica, mais ambiciosa e também atemporal, bem longe do que a gravadora queria, né? Que era uma banda mais rotulada com nu metal que estava fazendo muito sucesso e ao mesmo tempo rendendo bastante dinheiro. E como se já não bastasse, o clima entre os integrantes estava um pouquinho tenso por conta de divergências criativas. Isso porque enquanto o Stephen, o guitarrista, queria uma coisa mais pesada, mais dura, o Tino já queria uma coisa mais melódica, mais conceituada, sabe? Tanto que ele tava mergulhando em várias influências do trip hop e também bandas como The Cure, pra vocês terem aí uma ideia de referência. Foi a partir da criação desse álbum que o Deftones mostrou que não era só mais uma banda de nu metal. Eles estavam de fato criando uma coisa única. E temos também a entrada de um novo integrante pra banda, que foi a peça-chave pra esse álbum, aliás, o Frank Delgado. Ele já tinha feito participações antes, trazendo alguns efeitos sonoros pra algumas músicas pontuais, mas dessa vez ele entrou como um membro oficial, trazendo sintetizadores, texturas, que deu aí uma roupagem diferente pra música, trouxe aí de fato um diferencial. E justamente pra sair daquele estilo que eles já estavam acostumados, que já era super previsível, eles resolveram apostar num outro movimento, o shoegaze. Sabe aquelas guitarras distorcidas, cheias de efeito, o vocal meio sussurradinho, um som que parece meio estéreo? Em termos mais técnicos, é um subgênero do rock alternativo que aposta mais na atmosfera do que na agressividade. Ou seja, a música tem ali uma potência, né? Mas aquela potência não é pra te socar a cara, parecer que tá te batendo. Ela tá ali pra te envolver, entendeu? É uma música sexy, é uma música sensual. Tá entendendo? E de fato, né, gente? Esse álbum é muito sexy. Enfim, eles curtiram a ideia de criar uma parede de som meio viajada, meio introspectiva, e isso, de fato, acabou dando uma cara nova pro álbum e trazendo esse sex appeal aí, entendeu? Essa sensualidade. É isso. E outra novidade aqui é que o Tino Moreno começou a tocar a guitarra base no álbum, mostrando até ali a evolução dele como músico, né? No começo não foi tão suave essa entrada, porque o guitarrista principal da banda, ele não curtiu muito a ideia de ter mais um, mas quando os dois ouviram a faixa com as duas guitarras, eles abriram um sorrisão e viram que, poxa, é isso, ficou massa. Pode seguir. Sobre a letra das músicas, o Tino disse que não tinha uma ideia central. Basicamente, cada música fala sobre uma coisa diferente. Ele disse que ao invés de se expor diretamente nas composições, ele preferiu criar, sabe? Tudo da cabeça dele, assim, tudo da viagem dele. Criou personagem, diálogos, situações, misturou ali com alguns elementos sombrios que ele tinha de referência e pronto, tá feita a música. E sobre isso, durante um papo, uma entrevista pro Alternative Press, ele falou o seguinte: basicamente não cantei sobre mim nesse disco. Inventei muitas histórias e até alguns diálogos. Me afastei completamente daquilo e escrevi sobre outras coisas. Depois que fiz isso, consegui cantar sobre qualquer coisa que quisesse. Pude ser muito mais genérico. Tem muita coisa nesse disco que as pessoas vão me questionar e eu posso simplesmente me afastar disso. Não sou eu. Estou escrevendo uma história aqui. E é claro que esse álbum entregou pra gente muitas músicas clássicas. Como a música que garantiu o Grammy de melhor atuação de metal pro Deftones em 2001, batendo nomes como Iron Man e Slipknot. Eu tô falando da música Elite. E temos outras músicas delicinhas nesse álbum, né? Como a minha favorita, Digital Bath. Teenage. E não poderia faltar o destaque dela, Change. Quando a gravadora ouviu o álbum, eles ficaram assim apavorados. Cadê o hit? Cadê o hit do nu metal? Cadê o Faz-me Rir aqui, hein? Eles precisavam de um hit comercial. Daí o que a banda fez? Meio que na zoeirinha, pra mostrar que eles são capazes também de criar um hit comercial, eles pegaram essa música aqui, Pink Maggot,
transformaram nessa daqui, Back to School, mais comercialzinho. Eles gravaram essa música em um álbum e a gravadora amou. Falou, poxa, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. E daí colocaram essa música como a faixa de abertura no relançamento do álbum. Essa música fez muito sucesso, mas teve gente que meio que torceu o nariz, assim, falou que não achava ela necessária e que, inclusive, ela estragou totalmente o clima original do disco. E eu não sou de mal com essa música não, tá, gente? Eu até gosto dela, não vejo nenhum problema, assim. Mas me conta aqui se você não gosta dessa música, se você tem algum tipo de ranço. E, finalmente, temos aí o lançamento de White Pony no dia 20 de junho de 2000 e foi direto ao topo, tanto no quesito de críticas quanto nas paradas musicais, tá? Sem falar dos inúmeros prêmios e indicações. Esse álbum foi tão estrondoroso que ele chegou a ganhar certificado de platina nos Estados Unidos e ouro em vários países, inclusive no Brasil. E por falar no Brasil, vocês sabiam que o último show do Deftones no Brasil foi em 2015, no Rock in Rio? Sim, 2015. Tá na hora de voltar, né, minha gente? Tá bom? E o resumo de tudo isso aqui é que o Deftones não queria simplesmente seguir uma tendência, seguir uma fórmula que estava dando certo. Eles queriam criar o seu próprio universo sonoro e o White Pony é um grande resultado dessa busca. Agora me conta aqui nos comentários qual que é a sua música favorita desse álbum. Eu já falei pra vocês qual que é a minha, né? É Digital Bath, mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual que é a tua preferência. E também me conta se você tá cruzando os dedos pra essa banda finalmente fazer um show no Brasil. Já vi notícia falando que eles tocariam em 2024, já vi notícia falando que eles tocariam em 2025. Agora estou vendo notícias de que eles vão tocar em 2026. Pra você que tá vendo aí no futuro, me conte aqui se isso é verdade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Fica aqui o meu convite pra você. E tá aqui meu arrobinha, se você quiser me seguir, fica bem à vontade pra gente ficar mais conectado, não é mesmo? E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.